this computer. Olá, consciência, tudo bem com você? Meu nome é Mário Jorge, como sempre estou aqui para trazer algum conteúdo que seja útil para você, em geral suportado pelas ideias e pela imagem do Tom Campbell aqui atrás, e nesta série de bate-papos com o Zeca Werneck, o meu amigo buscador carioca, e nós estamos falando aqui sobre as regras do jogo, né? É uma série sobre as regras do jogo, sobre o funcionamento do jogo, sobre a realidade funcionar como um videogame, ou, como eu costumo dizer, é uma realidade virtual, a RV Terra, né? E a gente está tentando trazer subsídio para você compreender melhor o jogo, compreender as regras do jogo que você está jogando, porque se não for pelo lado da compreensão, do aprofundamento e do autoconhecimento, você vai ficar batendo cabeça, todo mundo vai ficar batendo cabeça, né, que não estiver percebendo e não estiver buscando isso. Eu e o Zeca temos aí um caminho trilhado, amassando algumas dificuldades pelo caminho e alguns estudos, alguns aprendizados e aprofundamento. E a nossa ideia, nós não somos, vamos dizer assim, não somos melhor do que ninguém, mas temos uma janela de aprofundamento e a ideia é tentar passar alguma coisa de positivo para você. E o nosso tema principal hoje vão ser histórias e narrativas, né? E dentro desse contexto das regras do jogo e da realidade ser um jogo, e o que é que está acontecendo, do que constitui esse jogo, e ele tem tudo a ver com histórias e narrativas. Pelo meu lado, eu vou fazer a abertura. Na vez anterior, eu passei a bola imediatamente para o Zeca, vamos fazer um zigue-zague, e dessa vez eu vou fazer uma abertura dando um panorama pela visão My Big Toe, minha grande teoria de tudo, desta questão da realidade como um videogame, e do que vem a ser essas histórias e narrativas, ok? Até o ponto em que eu a compreendo, e aí o Zé vem e complementa com os pontos de vista dele, ou eventualmente algum buraco que eu tenha deixado importante, ou algum tema que ele acredite que seja útil, do que foi tocado. Veja, a consciência, ela interage uma com a outra, com as outras, com a fonte, ela interage se comunicando, se comunicando. Ela interage numa realidade que parece ser material, mas que é um videogame, ou você pode encarar como uma metáfora de um videogame, se preferir, e ainda for muito difícil para você deglutir essa ideia da virtualidade. E quando a gente fala de virtual, a gente não quer dizer que a verdade não é real, quer dizer da forma como ela é construída. Porque a gente entendendo um pouco da forma como ela é construída, a gente vai entender do funcionamento dela, que é o que a gente está buscando fazer aqui, e como é que a gente interage com ela. Então, existe um ambiente aqui, né? Eu costumo dizer o seguinte, que esse ambiente, esse palco da realidade, ele é criado pela consciência-fonte, pela consciência maior. E não existe nada de ruim, nada de mal, nada de errado, que ninguém possa apontar para esse cenário que a fonte cria. É maravilhoso, né? O céu é lindo, as estrelas, os planetas, o sistema solar, né? A natureza, né? A água, a terra, né? O ambiente, tudo no palco, tudo no cenário, né? Desse teatro de videogame, né? Desse teatro virtual, é maravilhoso, né? E aí entra o ser humano, né? Eu vou entrar direto no ser humano, porque a gente podia começar no Big Bang, ou nas cavernas, ou nas primeiras células, e aí a gente ia ficar aqui para sempre. Então eu vou entrar direto no ser humano, que já está aí, Melhor. senão a gente não acaba hoje. Então, o ser humano ele interage aqui com os outros seres humanos, com o ambiente, com todos os outros seres, neste palco de videogame, neste palco de realidade virtual, nesse teatro de realidade virtual. O jogo aqui é interação, né? O Tom tem a frase de quando o pneu, a borracha do pneu encontra o asfalto, ou seja, quando você vai para a estrada e começa a lidar e viver as coisas, né? Então, assim, é na interação com o outro, né? A gente nasce de uma interação do pai e da mãe,
pelo menos, pelo menos na narrativa, na história, né? E sendo coerente com o nosso título, Histórias e Narrativas, né? O seu avatar, o seu personagem, o seu ego, né? A sua consciência com tudo isso, que a gente anda tentando explicar aqui para você, ela vai entrar no jogo através do seu nascimento, né? Então, é manifestado um ser aparentemente biológico neste videogame virtual aqui, e de uma interação, ok? A interação do pai com a mãe, o avatar pai com o avatar mãe, e nasce o avatar filho, né? Vamos dizer, o corpo, e recebe, como o Zeca costuma descrever, uma série de programas, né? É como se fosse uma inteligência artificial vazia no início, mas esse ser vai recebendo uma porção de programas e vai começando a construir a história dele e vai começando a interagir aqui de forma mínima, né? Apenas observando no início, depois colocando a língua, a mão, a boca, comendo, cutucando, engatinhando, começa a andar e vai interagindo, né? E vai aprendendo, vai captando as coisas, vai aprendendo uma linguagem, como o Zeca falou da última vez também, ou é um outro programa, né? É um outro programa, porque nós somos flexíveis, né? Nós somos como um computador, um software que aceita vários aplicativos novos, né? Um deles, você chega aqui vazio, um dos que você necessita é o da comunicação, você precisa da linguagem. Você começa a pregar, aprender papai, mamãe, irmão, comida, fome, dor, né? Começa chorando e gritando, esperneando e vai aprendendo essa programação nova, vai decorando isso, vai colocando lá para dentro e assim, você chegou zerado. E aprende a sua língua. Vamos falar que nós estamos aqui no Brasil, aprende português, né? Mas você pode incluir novos programas. Mesmo aqui, você pode incluir uma segunda língua, inglês, francês, espanhol, né? Você pode ir expandindo. São programas que você instala para poder usar, né? Praticando, estudando, experimentando, vai instalando e começa a se comunicar. De qualquer forma, ficando numa língua só para começar, nós temos línguas e nós nos comunicamos, aprendemos o significado das coisas, a comunicação é chave. Eu costumo dizer que realidade é informação, né, com base na teoria do tom. Só que informação por si só, ela pode não ter significado, né? Se você não tiver essa instalação desses softwares nessa nosso avatar, nessa inteligência artificial aí inicial, né? Essa programação ela é necessária que a gente aprenda, instale para poder se comunicar e trocar ideia e começar a bater bola aqui, né? Então, aí a gente começa a interagir com os outros, interagir com os pais, com os irmãos, com os vizinhos, com os amigos, na escola, na igreja, no clube, no trabalho, a gente vai evoluindo, crescendo e desenvolvendo, vai estudando, vai lendo, né? E entra numa família também, entra numa família que já tem um histórico, né? Seu pai e sua mãe são filhos dos pais e das mães de cada um, então você tem 4 avós, né? E aí o negócio vai indo para trás, né? Os seus pais tinham irmãos, né? Que são seus tios, então você vai entrando em toda uma rede, né? Que já tem toda uma narrativa, todo um histórico, dramas, dilemas, sucessos, fracassos, né? E você vai se integrando naquilo tudo, né? E construindo, começando a construir a sua, né? Então, na primeira fase da vida, você absorve muita coisa e não faz grandes coisas. Mas aí você vai, com a passagem do tempo, ficando mais adulto, tendo mais possibilidade de liberdade, de escolha, de direcionamento da própria vida. Você talvez vai encontrar um companheiro, uma companheira, vai ter filhos, né? Vai ter netos, vai se separar, vai ter mortes na família, vai ficar viúvo, experiência própria, pode acontecer de tudo. Fato é que você tem todo este enredo. Então, é como se você estivesse vivendo uma grande novela, uma grande peça de teatro, onde a situação principal é a interação e a comunicação dentro desta rede e desse histórico que você vai construindo para você com base na rede histórica da sua família e das suas relações, né? E você vai construindo uma série de crenças nessas interações sobre o que você é, o que você faz, quem é você, né? E se identificando com essas histórias
e achando que você é a história, achando que você é o personagem, achando que você é o avatar, o corpo, né? E quem acha muito isso é o ego, né? Quanto mais ignorante a gente é, quanto mais cru a gente mais ego a gente tem, porque a gente tem uma série de coisas que a gente desconhece, a gente tem traumas, tem crenças, e essa rede desse histórico entre aquilo que você conhece, misturado com tudo aquilo que você pensa que conhece, mas na verdade é só crença, e essa coleção monta o que você chama do seu ego, vamos dizer. É a sua identificação com a história desse personagem. Mas o que você é? Você, quando vem para cá, você não tem nada dessa história, zero, você entra zeradinho. Então, você absorve e se enreda naquilo tudo para ter uma experiência, para poder interagir e ter oportunidades de aprender nessa interação. Então, assim, acabei me estendendo um pouco, mas assim, não é uma coisa simples. Então, essa é um pouco da minha visão, colocada nos termos que eu costumo usar e interagir com as pessoas aqui do canal. Zeca, fique à vontade para os seus comentários agora, por favor. Ótimo. Muito bom, Mário. Já deu uma boa explicação aí desse tema aí que a gente escolheu. E, na verdade, o que eu entendi é que as histórias, né? Você estava contando aí como é que acontece isso, né? A pessoa nasce numa família, num país, numa cidade, e as histórias vão entrando ali naquele novo personagem que acabou de nascer. Então, se a gente parar para pensar, essas histórias, elas são a cola desse jogo. Esse jogo funciona em função dessas histórias. Elas têm um poder invisível, mas é o que molda o jogo. Por quê? Porque esse jogo é um jogo principalmente de relacionamento. Então, eu, para me relacionar com alguém, até mesmo com a minha família, a gente precisa de uma história. E o que é essa história? Eu sou filho, eu sou pai, eu sou mãe, né? Eu sou carioca, eu sou paulista, eu estudo no colégio tal. Ali criou uma narrativa para aquele pequeno personagem que se encaixou nas outras narrativas coletivas, né? Tem a história coletiva e tem a história de cada um. Essas histórias se entrelaçam e criam os relacionamentos. E é através dos relacionamentos que a gente pode sentir a experiência, né? Eu preciso desenvolver afeto, né, pelas pessoas que eu me relaciono, para poder sentir determinadas coisas, mesmo que sejam ruins, né? Porque a gente está aqui para experimentar tudo. Esses sentimentos só são possíveis, eu só vou ficar com raiva se tiver uma história por trás, né? Senão eu não vou ficar com raiva. Se for um personagem branco, como é que vai deixar com raiva? Mas você se sente ofendido porque determinada coisa não encaixou na tua história. E aí você sente alguma coisa ali, e aí você tem o contato com aquela energia. Que é isso que eu acho que é o ponto principal aqui no planeta. A gente está experimentando energias de diferentes frequências e vibrações, e essas histórias é que nos fazem sentir isso, né? Como é que eu vou sentir tristeza? Como é que eu vou sentir alegria? Como é que eu vou sentir euforia? Como é que eu vou sentir decepção? Precisa de uma história por trás, né? E a gente vai acreditando nessas histórias, porque o jogo ele só funciona se a gente acreditar na história. E por isso que a criança ela não é nem educada, ela é programada pelos pais, né? Aquele bebezinho, o avatar que nasce, ele começa já a ser programado, né? Como o Mário estava falando, já vai instalando ali o programa da linguagem, aprendeu a andar, vai para o colégio, aprende a escrever, aprende a ler. Ele está sendo programado e conta uma história para ele e depois ele mesmo vai alimentando aquela história, né? E a gente precisa acreditar nessa história. O jogo, em determinado momento, vai nos fazer parar de acreditar nessas histórias, que aí você consegue realmente se desidentificar daquele personagem, entender que ele não é você. Ele é importante para você viver a experiência, mas você não pode estar identificado com ele. Então, essa é uma dinâmica do jogo muito importante. A gente nasce,
No primeiro momento, já começa a ser contada uma história que a gente vai acreditando. Então, você recebe um nome, você é filho de fulano, de cicrano, e aí vai criando aquela historinha e você vai construindo a tua história pessoal, né? Que está dentro de várias outras histórias. E ao acreditar na sua história pessoal, você pode ter vários tipos de sentimentos que você não teria se você não acreditasse. Como é que eu vou sentir o amor de mãe, ou de pai, de filho, se eu não tenho uma história que diz que fulano é meu pai, minha mãe, meu irmão, né? Depois eu vou casar, vou ter filho. Tudo isso são histórias, né? Porque, na verdade, a gente não é isso. Mas a crença na história é que faz o jogo funcionar. E depois, uma segunda parte do jogo, que é você se desidentificar do personagem, é necessário que você pare de acreditar naquela história. E não que aquela história vai ser apagada, mas você vai entender que aquilo é só uma história. Não é o que é você realmente, entendeu? É, Então, esse ponto eu acho que é importante. é importante assim, me vem na cabeça alguns exemplos que a gente pode dar para reforçar e esclarecer isso. Você imagina, vamos dizer, que, assim, experimentos mentais sempre me ajudam, e estou seguro de que quem se deu o trabalho de fazer vai ser ajudado por ele também, porque você consegue se colocar um pouco no sapato da pessoa, no lugar da pessoa, ou daquela situação que está sendo descrita. E um que é muito interessante é você imaginar uma peça de teatro longa, onde o palco está iluminado, tem um cenário muito bom, os atores estão lá interagindo. Imagina que você é um dos atores, é um dos personagens lá. Você, como ator, você sabe que não é o personagem que ele está fazendo, aquelas falas que ele está fazendo, mas a gente sabe que todo bom ator, ele entra muito no personagem, ele vive aquilo. Até quando ele se emociona, chora e tudo mais. Então, quanto mais ele se aprofunda no personagem, melhor ele vive o personagem, melhor ele faz o trabalho dele. E isso é a mesma coisa conosco, aquilo que você está falando, ter que dar esta questão da credibilidade para a história. E você vai se aprofundando nisso. E ajuda o fato de que você não se lembra de nada antes. Você está no meio da história, lá no meio. Então, assim, indo no mental, imagina que você está lá no meio daquela história e você bate com a cabeça, os outros atores vêm, coisa e tal, puxa, levanta você, você reage, continua interagindo, mas você, vamos dizer que você perca a memória. É um experimento mental, né? Não é uma realidade. Aí você continua interagindo com os atores ali e você vê aquilo tudo em volta, pensa que é uma casa, que você não percebe que é um cenário, não sabe que eles estão falando de coisas que não são de uma história real, né? Que está sendo vivida por alguém, por você, e você toma aquela história por real. Porque, assim, se você perder a memória, né? Essa que é a suposição, você perder a memória completamente no meio da história do ator que você é, você se confundindo que é o que a gente acaba fazendo aqui, e você toma tudo aquilo por verdadeiro. E um exemplo que eu vi uma vez, fantástico, que infelizmente nunca mais achei, porque tem coisas que surgem para a gente, mas depois desaparecem. Eu vi um vídeo no YouTube onde uma pessoa tem aqueles nomes tipo nórdicos, e ele estava fazendo É. uma viagem, era um jovem fazendo uma viagem num trem na China, em algum lugar. E no meio da viagem de trem, ele deu um branco geral nele, ele perdeu 100%, sem motivo, não bateu com a cabeça nem nada, como no caso do exemplo, mas ele perdeu completamente a memória. E ele, vamos dizer, acordou dentro dele, olhando em volta, vendo pessoas que ele não sabia quem era, vendo uma janela com cenário passando lá fora, né? E ele não sabia o que era, não sabia onde estava. E aí, em algum momento, aparentemente, ele, por algum motivo, não perdeu o vocabulário, ou perdeu, eu não lembro mais dos detalhes, e ele troca a se comunicar com as pessoas ali, alguém vai ajudá-lo, vão ver os documentos dele, vão descobrir quem ele é, mas ele não fazia mais a mais vaga ideia de nada. Então, assim, toda aquela programação que a gente está descrevendo aqui, que o levou até ali, sei lá, os seus 16, 17, 18 anos, eu não lembro que idade ele tinha,
de tudo que ele estava fazendo, inclusive o que ele estava fazendo dentro daquele trem, ele perdeu. Então, assim, você basta se imaginar no meio da sua história agora, se você passasse esquecesse todos esses programas, essas narrativas, essas histórias, você volta a ser a consciência que você é zerada apenas com a qualidade de ser que a sua consciência tem, porque a consciência não sofre dano, o espírito não sofre dano, ele mantém a qualidade que ele desenvolveu até ali, o quanto que ele evoluiu. Certo. Mas ele perdeu toda a linguagem, toda a conexão, toda a interação e não tem mais valor para nada. Se a mãe dele, fazendo um caso drástico, que ele adorasse a mãe dele aparecesse morta na frente dele, ele ia olhar e para ele ia tanto fazer. Para dar um exemplo bem drástico apenas, porque eu acho que o contraste marca, né? Assim, fosse a mãe, o pai, o irmão, o filho, quem fosse, você não tendo essa conexão com essa narrativa que cria isso que você se identifica e pensa que né? É isso que te dá o poder de experimentar tudo isso por conta daquela história toda, daquela narrativa toda que se formou. E ela só está na sua cabeça porque você está aceitando ela em função da sua vivência até ali, mas você não é aquilo, você só está identificado. Se você perder essa referência, tudo à sua frente perde o sentido e você tem que começar do zero de novo, como foi o caso do cara. Então, assim, a ideia que eu estou dando aqui é apenas essa, que você experimente imaginar que qualquer coisa que você olha à sua volta e qualquer pessoa, se você não tiver o histórico e a narrativa que você veio vivendo e montando até agora, tudo deixa de fazer qualquer sentido para você, até que você ou lembre ou reaprenda e vai ser outro. Se reaprender, vai ser outro, porque nunca mais vai ser aquilo que já foi. É outra narrativa. É outra história. Essa palavra é muito boa. É a história que dá o sentido, né? Sem a história, nada tem sentido. Então, o bebezinho, quando ele começa a viver, ele já é contado a história ali para ele. E como é que se faz isso? Através da atenção. Então, os pais captam a atenção daquele bebê e vão programando ele com a programação que ele já tem, né? Com o que eles acham certo, para programar aquele bebê. E o bebê vai recebendo aquelas informações e ele vai acreditando que aquela história é real e é a única que tem para ele, né? Porque pegou ele ali zerado e foi colocando o que se quis colocar. E através da atenção, ele passa a acreditar naquilo. E a gente leva isso para o resto da vida. Se você deu esse exemplo do teatro, tem um exemplo que eu acho muito bom, é teatro infantil. Se você pega uma peça de teatro infantil, aquelas de fantoche, né? Imagina aí a criançada vendo uma peça dessa. Aí vem aquela Rapunzel. A Rapunzel está lá na torre, e o cara está lá com aqueles cabelos, e aí tem a bruxa, tem o príncipe. As crianças, imediatamente, elas começam a interagir com aqueles bonequinhos. A bruxa aparece, elas gritam para o príncipe, a bruxa vai te pegar, cuidado, e não sei o quê. Ela acredita que aquilo ali passa a ser real para as crianças, né? Elas vibram, né? E sentem. E a gente acha que é coisa de criança, mas a gente foi hipnotizado pelas histórias. E a gente está hipnotizado pela nossa história. Então eu acredito na minha história de uma maneira tão forte que eu sofro com ela muito mais do que eu deveria, né? E ela serve para isso. Só que chega um momento do jogo, né, que a gente começa a questionar essa história. Até porque, muitas vezes, essas histórias te levam a fazer coisas que não têm sentido, mas que você acaba só fazendo. Vou dar um exemplo radical aqui. Se uma criança nasce lá no meio dos terroristas, com 14 anos ela está a fim de botar uma bomba e se explodir, né? Por quê? Porque foi a história que contaram para ela, né? E ela vai achar que isso é o certo e que é isso que se deve fazer. E essa é a força da história. Não é porque aquela criança nasceu má, né? Não é isso. Mas ela foi programada de uma tal maneira que o ambiente dela fez com que ela acreditasse nisso. Então, esse momento do jogo é muito importante, que a gente comece a despertar para essas histórias, entender que elas são só histórias,
e que na hora que a gente não estiver mais aqui, elas vão simplesmente se dissolver no ar, né? Quantas histórias já vieram atrás de nós e ninguém lembra das histórias, né? A família pode lembrar um pedacinho da história ali, mas primeiro que a tua história só você sabe ela toda. Cada um pode saber um pedacinho. E depois a vida vai levando, aquela pessoa foi embora, aquela história terminou, porque ela só serve para uma parte do jogo. É isso que é importante a gente entender. E a gente acha que aquela história é a coisa mais importante do jogo. Então, eu preciso ser fiel àquela história e eu preciso aqueles sonhos que eu coloquei naquele roteiro daquela história, eles precisam ser é, alcançados, né? Então você vai seguindo ali aquela narrativa e que muitas vezes está te trazendo apenas infelicidade e aborrecimento. Mas você acha que tem que seguir porque você está acreditando de verdade naquela história. E quer falar alguma coisa? Não, por favor, pode E completar. é importante entender a nossa atuação, o quanto que a gente está sendo ator nessa história. E eu acho que eu já falei isso aqui da outra vez, mas a primeira habilidade que a gente ganha na vida é aprender a atuar. O bebezinho, ele rapidamente ele entende que se ele chorar, vai vir a mãe para dar leite. Se ele rir, os pais vão dar amor, vão dar carinho. Então ele começa ali já interagindo com uma plateia. Ele está jogando para a plateia. E ele aprende a atuar. E aí ele vai imitando e vai fazendo a atuação dele. E a plateia bate palma, né? Porque quando é criança, tudo é festa. Né? A plateia adora, né? Você pode dar um arroto que a plateia acha legal. Mas aí você se formou como ator para interpretar esse papel desse personagem que você está criando, entendeu? E, na verdade, isso é uma máscara. Isso não é o eu real, não é a consciência. Mas a gente é tão hipnotizado, aquela história faz tanto sentido para a gente que a gente passa a acreditar que a gente é realmente aquilo. Então, isso é o jogo. Você entrou no jogo e tem jogo que você bota um uniforme, entra naquele time, não sei o quê. O jogo tem as regras dele. E uma dessas regras são essas histórias, né? Essa crença nas histórias. É, a, 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 uma das coisas importantes, uma regra fundamental de funcionamento do jogo aqui, é essa questão de causas e consequências, de escolhas e resultados, de sementes plantadas plantas, né, desenvolvidas e frutos colhidos. Né? O jogo ele constitui-se, obviamente, de comunicação, interação, né? Mas nessa interação você pode escolher como é que você vai fazê-la. Então, tem várias coisas que você pode escolher. Você, consciência, é uma percepção das oportunidades de escolha e a intenção, né, a vontade de fazer e efetivamente fazer escolhas nessa interação que vão gerar consequências, que vão ser parte da narrativa, parte dessa história, né, e vai evoluir. Então, cada escolha que você vai fazendo, né, seja porque você está desperto ou adormecido, ou em qualquer grau intermediário, pouco importa, se as escolhas são suas mesmas ou se elas estão sendo levadas por essa cultura que você se deixou mergulhar, né, por esse grau de adormecimento, né, de zumbi, de, zum, É de um zumbi, né? zumbização, eu sei lá qual é a palavra boa para isso. Você É está por isso fazendo que o filme de escolhas. zumbi faz tanto sucesso. Você está fazendo escolhas. Quer você esteja consciente delas, quer você as esteja fazendo de forma inconsciente, por sugestão dos outros e aceitação sua nesse processo, e vai interagir, vai contribuir para essa história. E estamos interagindo com todos, né? As escolhas dos outros, as nossas afetam os outros, a dos outros afetam a nós, porque é um jogo interativo. Como é que você vai aprender sobre amor, ódio, afeição, o que é agradável, o que é desagradável, ciúmes, o que for que tenha de positivo ou de negativo, como quer que você classifique, tudo que tem para você experimentar vai ocorrer
em função da atuação nessa peça que você está lá esquecido que está atuando, né? Sem essa percepção e achando que é aquilo lá, né? Então, um grande grau quanto mais você percebe de que isto é um jogo, né? E a nossa esforço de falar disto como um jogo e repetir isto inúmeras vezes é porque é difícil. A gente tende a voltar para o jogo a qualquer momento, a todo momento, e esquecer que está jogando e se enfiar lá dentro e sofrer que nem um cachorro, né? Sem dono. Né? Você fica lá, fica com o coração partido por uma coisa, fica com inveja, fica com raiva, e é aquele turbilhão de emoções e te jogando de um lado para o outro, né? Parece que o mundo está acabando, está pegando fogo, tem horas que estão mais calmos, tem horas que está mais crítico, mas assim, a falta de consciência para o jogo da atuação, o jogo de perceber que você é um elemento, é um personagem interagindo com outros em um ambiente criado justamente para isso, é que te faz sofrer mais, porque é o que o Tom chama, né, de visão ampla. Né? Quando você adquire essa percepção de ser um personagem, você já está começando a se observar de fora, observando os outros, a sua interação com os outros, com o palco, com o ambiente. Né? E você. E veja, não é que acabou o mundo, porque agora é um videogame, é virtual, é uma simulação. Né? Então não vale nada. Gente, não mudou nada. Nós estamos É, tentando usar é, metáforas para ajudar você a compreender. O que vale é você perceber que é um jogo, que você está vivenciando esta peça, que você é o ator, a consciência, o eu real, né? O eu maior, o espírito, a alma, é o ator. Está vestido, caracterizado como um personagem, com uma roupa de pele, mais uma roupa por cima da pele, e com posições sociais, com funções, né? Foram treinadas e desenvolvidas ao longo do tempo, mas assim, quando você. Quando fala, a pessoa é uma pessoa desperta. Desperta para quê? Né? Ela não acordou de manhã? Todo mundo está desperto depois que acorda. Não. Está desperto, despertou do sono noturno, mas continua dormindo dentro da peça, no automático, sem sonhando, lembrar que é o sonhando. ator. Ok? Então É, você está despertando para uma realidade maior, onde você é o piloto do ator, você é o cara que está gerando todas as escolhas dele, as interações, as conversas, as sementes que ele está plantando aqui. Né? Agora, você não vai abandonar o jogo, o mundo não acabou. Você vai jogar de forma mais consciente. Então, essa é a proposta. Você despertar para uma realidade maior, perceber o que você está nessa trama, nessa narrativa, que você não é nada disso, você é o ator, você não é a peça, você não é o personagem, né? Você não é as histórias que estão sendo contadas ali, mas você está efetivamente vivendo aquilo para que benefício de quem? Seu e dos outros. Todos que estão interagindo na peça estão tendo o benefício da interação e da oportunidade de crescer, de aprender, de despertar. E você, veja, automaticamente certas coisas vão doer muito menos quando você tem essa percepção, e não apenas intelectualmente, mas realmente vivenciada, de que, assim, mesmo as perdas, elas se tornam muito mais leves. Nós temos uma forte interação com os outros, principalmente com os mais próximos, e nós vamos sentir sempre, em algum grau, a perda das pessoas queridas, por exemplo. Mas uma coisa é você perder elas achando que morreu, acabou, e que foi para o espaço, e que não existe mais nada, e que, né? E outra coisa é você saber que você exatamente, aquela pessoa é uma consciência, como você também é, e que as consciências estão interligadas e nunca vão deixar de estar na rede maior de consciência, né? Junto, dentro da consciência-fonte. Elas estão interligadas numa internet de consciência, se quiser falar da tecnologia. Então, elas não deixam de ter contato, e se quiser, não deixamos de fazer contato, mas assim, ninguém se perdeu. O que você é e o que esta pessoa é, seja lá qual dos dois morre o personagem, não morre o ator. Né? Quem morreu
Numa peça, o personagem leva um tiro, morre, todo mundo lamenta, faz o enterro e no final levanta todo mundo, inclusive o defunto, e vai tomar uma no bar. Acabou-se. Claro. Então, assim, Exatamente. você não é uma coisa que você tem. Assim, se você agora acabou de perder um ente querido, você vai me ouvir falando isso e até brincando, né? Porque eu estou tentando levar de uma forma leve. Não é o melhor Sim, momento claro. para você sair desse buraco. Não é agora. Talvez se Sim, dê uma sim. luz. Mas, assim, É, o objetivo é que estejamos saindo deste buraco com antecedência, nos aprofundando neste conhecimento, saindo de desidentificando do personagem, dos enredos, e apenas sabendo que isso é útil para nós, é interessante, por isso nós vamos continuar vivenciando isso e tocando para frente, não vamos abandonar nada, mas quando você vai evoluindo nisso e chega numa situação de crise, o sofrimento vai ser muito menor, porque você tem uma noção melhor do jogo que está jogando e de que os atores não são os personagens. isso aí. O budismo chama isso de desapego, né? É você desapegar. Não quer dizer que você vai se tornar frio e nada mais vai te abalar. Mas, na verdade, o objetivo é que a gente chegue um dia nesse lugar, porque a gente vai estar tão desidentificado do jogo e daquele personagem que é como ver um filme no cinema, né? E o jogo vai ficando muito mais divertido porque você passa a ser o diretor, você passa a não deixar que o personagem haja no automático. Porque outra parte importante de entender é que o personagem, com toda essa programação que é instalada nele, ele funciona meio robotizado. Então a gente já tem uma resposta instalada para cada coisa que acontece na nossa vida. A gente nem pensa, a gente já fala. Alguém falou de um jeito, eu respondo do outro. Alguém fez alguma coisa, eu reajo de determinada maneira. Então, já tem um monte de programa instalado que nos faz agir roboticamente. Mas à medida que você vai ganhando essa consciência, você sai desse automático, que é um desafio, porque é uma programação instalada e ela tá programada para funcionar. Então, é desprogramar o que já está instalado, principalmente há muito tempo, é um desafio, né? A gente sabe como é que o nosso cérebro funciona, né? Forma lá aquelas correntes e vai instalando ali um caminho dentro do cérebro que, depois de muita repetição, aquilo vira uma coisa meio impossível de não entrar naquele automático. Você vai ter um trabalho de desinstalar isso, né? Para fazer isso, você vai ter que olhar para os teus hábitos, né? Para os teus condicionamentos, para as tuas crenças. Isso tudo não é da noite para o dia que a gente faz. A gente pode acordar para o jogo, mas não quer dizer que está ganho, né? Tem todo um processo que você começa a fazer de forma consciente de desprogramação e trazer novos programas que estejam mais alinhados agora com essa tua nova visão do jogo. E aí se torna uma batalha, que é a batalha da tua consciência, do teu eu real, com a programação que é uma máquina, né? Então, essa é a batalha aí com a máquina, já que a gente tanto teme que a inteligência artificial um dia se transforme em alguma coisa que venha nos oferecer algum tipo de perigo. A gente já vive isso, só que a gente não percebeu ainda. Então, a gente tem esse desafio de lutar com essa programação. E isso é uma coisa que é para ser feita diariamente, o tempo todo. Qualquer situação que aconteça na tua vida, ela deve ser olhada dessa maneira, para você perceber se você está apenas respondendo pela sua própria programação daquela história, daquela narrativa que está dentro de você, ou se você pode dar uma resposta melhor que não seja condizente com a programação que você tem, mas que para aquela situação hoje você entende que é melhor. E a gente sabe o quanto que isso é difícil, porque a gente até tenta muitas vezes fazer alguma coisa diferente e é puxado de volta pela programação para agir da mesma maneira. Então, isso tudo faz parte do jogo. Mas olha que jogo sensacional que a gente está. A gente entrou nele, bebezinho, não sabia nem que estava entrando no jogo,
A partir daquele momento foi criado um personagem para gente, né? E esse personagem foi se desenvolvendo, e você foi vivendo, e foi criando, até que chega um momento do jogo que você descobre que você não é um personagem. Mas aí você tem que lutar com a programação daquele personagem para chegar num outro lugar que você ainda nem entendeu direito qual é, mas que é o teu eu, é a tua essência, a tua consciência, o teu eu real, que é um lugar que você vai poder ter muito mais poder dentro do jogo, porque aí você pode desenvolver a tua habilidade de criar o material do jogo com consciência. E isso é um poder divino. Foi isso que criou o jogo. E a gente passa a ser um co-criador de novos jogos, de mini-jogos, né? Que são a nossa vida, né? O nosso, a gente é um microcosmo, né? E a gente pode criar todo um jogo que a gente está criando realmente e não estamos escravos do que acontece do lado de fora e a gente tem que lidar com tudo que está acontecendo do lado de fora, dependendo do que se chama de sorte ou azar, né? Cada dia de um jeito, é um sobe e desce, um turbilhão de emoções, e a gente parece que não tem o menor controle sobre isso. E, na verdade, a gente está aprendendo a ganhar esse controle. É essa habilidade que o jogo dá. Eu acho curioso porque sempre tem aquela questão, né? Enquanto a gente está explicando, e vamos falar para as pessoas que estão nos ouvindo, né? Alguma Uhum. dessas explicações, elas podem fazer muito sentido para você, mas num primeiro momento elas vão ser ideias, vão ser coisas do intelecto, coisas da mente. É apenas informação e que não tem o significado ainda profundo que pode ter e que nós estamos tentando transmitir aquilo, né? Então, Certo. uma delas é essa questão do desapego, né? Essa ideia do desapego é fundamental, você falou do budismo, né? Mas ela é fundamental para a vida do ser humano, para a qualidade de vida. E todo mundo tem uma definição para desapego. Desapego é eu poder me desfazer de alguma coisa sem, né? Grosso modo, sem me desesperar porque tive que me desfazer, ou sem admitir que vou me desfazer, não posso viver sem isso, né? No extremo da É. coisa. Não, isso faz parte de mim, né? Nada, olha, eu vou arriscar dizer Isso é um fazer uma apego, né? afirmação forte. Nada que você pensar que faz parte de você e que você não é nada sem isso, é parte de você e não tem nada a ver com você, né? Então, assim, você pode não estar percebendo isso ainda, mas nada do que você olha à sua volta, de que vem à sua memória do que você viveu aqui, nada é uma parte inseparável de você. Não tem nada disso que você vai deixar de ter continuidade caso você largue e abra mão e se desapegue. Então, assim, o desapego ele vem no sentido profundo, né? É uma coisa que vai aos poucos, né? A gente vai se desapegando de uma coisa ou de outra, mas não é porque, vou largar isso, vou largar aquilo, não. A questão é entender vivencialmente que não faz sentido. E assim, radicalizando, né? No dia da sua morte, espero que esteja bem longe e que seja algo que não seja doloroso e né, nem não envolva muito sofrimento para ninguém, mas né, que esteja longe, quão longe você queira. Mas no dia da sua morte, nada disso que você lembrar e que você pensou, em função do que eu estava dizendo aqui, mas você vai levar junto com você nada, zero, zero, nada. A única coisa que você vai levar com você são as vivências que te geraram algum valor de vida, alguma qualidade de ser, né? Então, a única coisa que sai dessas experiências de útil, né? As experiências estão aí para ser vividas, vivenciadas, experimentadas. O que sai de sumo delas é a sua vivência, o que você extraiu, o que você aprendeu, o que você cresceu com aquilo. E isso, o seu crescimento é o que você vai levar com você, a sua expansão de consciência. Então, o desapego, ele está tentando mostrar, né? E eu fui logo para o limite, mas você pode olhar no seu dia a dia para qualquer coisa que você olhe e que você se lembre. Nada disso é você. Você não depende de nada disso para ser o que você realmente é. Você talvez dependa de cada uma dessas coisas para ser o ego que você pensa que é, para ser o ego egoísta e apegado que você pensa que é. E quem
E quem sente mais a dor é essa identificação sua com esse ego, né? Com esse egoísmo, né? Com essas coisas, em vez de estar desenvolvendo e observando as coisas através do filtro dos seus valores, né? Que são a única coisa que pode dar sentido para a vida que a gente vive no final, né? A qualquer momento da vida é o que faz sentido. E se a gente viver uma vida enganada, né, sem esse valor, quando chegar no final e a gente perceber que nada daquilo que a gente dava valor vai levar, e tudo aquilo que realmente eu posso levar, eu não trabalhei nisso, eu não desenvolvi, vai ser muito frustrante. Tem pessoas que se dedicam a estudar esse tipo de situação extrema, de pessoas que estão em fase final, e essas pessoas, né, aquelas que viveram uma vida mais cheia e que já perceberam antes, e que falaram eu te amo, que resolveram suas pendências, que viveram, interagiram com os outros, essas são as que vão partir de forma mais tranquila. Aquelas que eram apegadas a coisas que não fazem sentido para o ser que você é, essas são as que mais sofrem na hora, porque estão vendo ser totalmente desligada daquelas coisas que são as únicas para as quais elas aprenderam a dar valor e descobrem que nada daquilo tem valor algum, porque nada daquilo vai com elas, né? Então, é uma questão fundamental, não é uma questão mórbida de preocupação com a morte. A morte aqui apenas ela vem como uma visão mais ampla, um ponto de vista, como estar de cima da montanha, e você vê e separar o joio do trigo, né? Então, essa questão da... Eu espero, assim, ter ajudado a esclarecer, não a confundir mais, mas estava tentando expandir em cima da questão do desapego, né? Porque, para deixar claro que não é apenas uma questão intelectual, né? É uma questão vivencial, né? É isso. E, na verdade, é como se fosse uma máscara. Então, isso aqui é um baile de máscaras. Cada um está usando uma máscara. E uma máscara se apaixona por outra máscara. E desenvolve uma família com aquela máscara e nasce um monte de mascarazinhas. Mas é muito divertido o jogo, e é muito intenso, e tem muita emoção, mas são máscaras. Aquilo não é você. Esse entendimento é a metáfora dos filmes, do teatro. Você é o ator interpretando um personagem. Ótimo que você entre no personagem, que você viva ali intensamente aquele personagem, mas você tem que saber que você não é o personagem. Isso que te dá um desapego, inclusive das pessoas. E não porque é uma frieza, é porque você sabe o que é real. As pessoas, o real das pessoas está por trás daquela máscara também. Então, isso permite que você comece a conectar de consciência para consciência, de eu real para eu real. Porque, na verdade, o avatar que a gente tem aqui é um aparelho de comunicação. Uma hora a gente não vai precisar mais dele para se comunicar como consciências, né? A gente já sabe que tem um monte de pessoas que desenvolvem telepatia, clarevidência e outros poderes que a gente acha que são muito esotéricos, místicos. Mas não é um poder que cada um de nós vai desenvolver à medida que for progredindo dentro desse jogo. Tá querendo falar, vai? Eu achei legal esse seu exemplo do walkie-talkie, cara. Nós somos o nosso próprio walkie-talkie. Eu não falei isso, não. Cada consciência está com o walkie-talkie conversando com a outra consciência. Que não é, na verdade, um Um bom celular, exemplo. um telefone, qualquer coisa, mas o walkie-talkie é uma Isso. figura muito específica, né? Ela tem uma função muito clara e você não vai usar Não, ela mas para tirar talvez fotografia nem nada. Você Não, vai mas fazer talvez para nossa cidade, né? O pessoal mais novo não sabe nem o que é walkie-talkie. É um pequeno, para quem não conhece, que é mais novo, é um pequeno radinho que era Explica bidirecional. Cada melhor. pessoa era para duas pessoas se comunicarem. Uma tinha um radinho, a outra tinha um radinho. Era como se fosse um celular que só falasse exclusivo entre eles. Então você tinha Sim. que apertar um botão para falar. Do contrário, você só É, ouvia. Então você ouvia, exatamente. apertava o botão e É, aí você falava. Mas era assim, é um dispositivo necessário à comunicação. Se você imaginar que duas pessoas estão distantes, seja um celular ou seja um walkie-talkie, você está usando aquilo como comunicação. No caso, a consciência do lado de fora do jogo, por assim dizer,
ela está imersivamente através do walkie-talkie humano, né, dessa tecnologia, Exatamente. interagindo umas com as outras. E fazendo o quê? Se Exatamente. comunicando. Porque mesmo que você veja, pode ser a comunicação verbal, né, oral ou escrita, mas por palavras, por sentidos, por frases, ou através de. A gente interpreta, por exemplo, as feições da pessoa, os gestos, as imagens, o contexto. Então, tudo é comunicação, né? Se vocês estão numa Sim, praia, é uma comunicação. Se você está numa reunião de trabalho, aquilo está te comunicando outra coisa. Então, tudo é comunicação. Por quê? Inclusive, tudo é informação. Tudo que você olhar vai ser algum tipo de informação a qual você vai atribuir, em função dos seus programas, algum significado. Sem tudo isso, sem todos esses acordos, a nossa interação aqui seria impossível, né? Aquele caso da pessoa que perdeu a memória, entrou aqui, não sabe falar, não sabe quem, não sabe onde é é, direita, não sabe onde é esquerda. Mas é isso aí, gente. Eu acredito que a gente conseguiu dar uma aprofundada bastante interessante sim, hoje. Acho que ficou muito sim, bom o com assunto. certeza. E terça-feira que vem tem mais. Tá ótimo, vamos embora. Beleza? Seguindo no jogo. Obrigado, Zeca. Obrigado a todos que nos Obrigado, acompanharam. Mário. E até o próximo bate-papo. Foi um prazer, como sempre, Zeca. Valeu. Obrigado, Mário, da minha parte aqui também. Valeu. Aguardando aqui para o próximo. Um abraço. Fechado. Valeu. Tchau, tchau. Tchau.